E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui quem fala é o Fernando Espinha novamente. Eu vou gravar esse vídeo aqui rapidamente só para comentar uma notícia que me chamou a atenção hoje. Na verdade, essa notícia fala de um fato que já aconteceu há bastante tempo, em 2007. Eu me lembro que na época até saiu nos telejornais. Eu fiquei tentando acompanhar o desfecho dessa história, mas como vocês sabem, a nossa justiça é super rápida, né? Super eficiente, então a gente acaba até esquecendo. Mas devido a uma decisão recente da Advocacia Geral da União, aí esse fato acabou vindo à tona aí de novo e o pessoal estava comentando aí nas redes sociais. E eu decidi fazer um vídeo aqui a respeito para comentar. Bem, vamos lá. A notícia é a seguinte, né? O juiz do trabalho Bento Luiz de Azambuja Moreira foi condenado a pagar cerca de 12 mil à União. O valor é referente à indenização paga ao agricultor Joanir Pereira, de Cascavel, no oeste do Paraná, em uma ação por danos morais. Né? Resumindo, a União teve que pagar uma indenização para esse agricultor, né? E agora a União, por sua vez, fez o juiz ressarcir esse valor para os cofres públicos, né? Para os cofres da União, né? No caso. Né? Isso é uma ação que a gente chama de ação de regresso, né? Isso aí o pessoal chama aí no direito. Bem, por que isso aconteceu, né? Para entender isso, vamos ter que voltar lá rapidamente na notícia, né? Em 2007, esse magistrado aí, o doutor Bento Luiz, aí, o titã, o semideus Bento Luiz, ele interrompeu uma audiência trabalhista que estava ocorrendo na terceira vara do trabalho em Cascavel, que era o órgão onde ele era lotado na ocasião, porque o agricultor, né, o senhor Joanir, estava de chinelos, né? Ele cometeu o terrível crime de entrar de chinelo numa audiência trabalhista, né? Um trabalhador, um agricultor, né? Um trabalhador do campo, infelizmente um trabalhador pobre, de baixa renda, não tem condições, ou pelo menos não tinha naquela época, de comprar um calçado, e mesmo que tivesse, não justificaria a atitude do juiz, na verdade. Mas o fato é que o juiz alegou que o fato dele estar de chinelo era um atentado contra a dignidade do judiciário, né? Como se o judiciário brasileiro ultimamente tivesse alguma dignidade para sofrer algum atentado e uma ofensa, né? Mas enfim, eu não vou generalizar, tem muita gente boa ainda nesse meio. Enfim, na ocasião, Joanir Pereira, né, o agricultor, ele moveu uma ação indenizatória contra a União, e com razão, eu faria o mesmo no lugar dele. E a União, por sua vez, concedeu aí uma reparação aí, né, de 10 mil pelo dano moral sofrido, né? E agora, com uma ação de regresso, aí o juiz teve que ressarcir os cofres aí da União, né? Inclusive isso aí está previsto lá no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, que fala justamente sobre isso, que as pessoas jurídicas de direito público e privado respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causem a terceiros, e já fala lá que é assegurado o direito de regresso. Isso já está previsto na Constituição, e acredito que foi baseado nisso aí que essa decisão foi tomada aí contra esse magistrado. Mas é importante a gente ver uma notícia dessa para pensar, para refletir sobre como certos cargos de poder faz com que a pessoa se sinta um deus, faz com que a pessoa se afaste da população. Eu sei que isso não é só nos casos de juízes, né? Eu sei que isso acontece também no âmbito privado, em vários outros cargos, mas é que quando se trata de um servidor público, ainda mais um juiz, esse caso acaba chamando mais atenção, acaba sendo mais danoso, mais grave, vamos dizer assim, certo? Porque o juiz, ele é um servidor público, né? Os vencimentos dele são oriundos dos cofres públicos, de dinheiro pago pela população, né? Ainda que contra a vontade, mas é pago pela população. Então o juiz, ele está ali para fazer um serviço, na verdade, podemos dizer que ele é um representante ali da justiça, né? Ele está ali para assegurar um exercício de cidadania, né? Mas a gente tem percebido que o poder grande que o Estado deu aos juízes, né, tem feito com que os juízes, não todos eu sei, mas alguns deles, uma boa parte deles, cada vez mais frequente esse tipo de caso, tem aí se colocado parece que uma espécie de casta, sabe? Uma posição superior aos outros, e estão se afastando cada vez mais da população, dos anseios da população. Isso também está acontecendo muito com promotores de justiça, e isso é triste, porque esses são profissionais que, né,
teoricamente eles teriam ali que fazer um serviço pela população, né, de acesso à justiça e enfim. Mas isso não está acontecendo. O que a gente está vendo é uma categoria de pessoas que lutam só pelos próprios interesses, e quando poderiam lutar pelo interesse do cidadão, acabam agindo dessa maneira, com abuso de autoridade, sabe, com essa soberba desnecessária. E esse tipo de caso mais frequente está fazendo com que a população esteja vendo com cada vez mais desconfiança esses profissionais. O que eu tenho percebido é que a população, como eu já disse, está começando a colocar esses profissionais, né, os magistrados, os promotores, na mesma categoria, com a mesma desconfiança com que ela vê os políticos, né? Hoje em dia quase ninguém mais confia em político, né? A gente, quando pensa em político, já é sinônimo de ladrão, de corrupto. E os juízes, devido a esses variados casos aí de abuso de autoridade, soberba, eles estão começando a cair no mesmo barquinho, vamos dizer assim, lá dos políticos. A população, de um modo geral, não está mais confiando nesses profissionais. Então isso aí fica aí um pensamento sobre isso, para a gente pensar sobre essa questão de muito poder aí o Estado está dando para certas categorias. Também vale aí esse pensamento para as pessoas que porventura queiram aí aventurar aí nessas carreiras, para que não deixem elas, não se deixem se dominar pela soberba de um cargo, né? Lembre-se que ao final dessa vida aqui, todos vamos para o mesmo lugar e todos voltaremos ao pó, não é verdade? Então é importante esse tipo de notícia para a gente passar a refletir um pouquinho nisso aí. Espero que as universidades aí hoje em dia que estão formando aí esses operadores do direito, espero que essa nova geração aí venha com uma nova cabeça, porque essa mentalidade aí do juiz retrógrado aí, que fica lá sentado num banco lá em cima, togado lá, se sentindo um rei, essa figura aí vai começar a cair. Espero que comece a cair, porque a população já está vendo com desconfianças profissionais, né? E como eu já disse antes, isso aí é muito triste. Então era só isso que eu queria dizer, comentário rápido, e vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história aí, porque parece que os advogados aí do juiz vão tentar recorrer aí dessa decisão, mas enfim. Mas é só para fazer essa reflexão mesmo. Então, boa noite, obrigado aí por ter assistido o vídeo, até mais.